os versos 1 ao 5, Levítico 19. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, o livro das leis cerimoniais, sacrificiais. Levítico, capítulo 19, verso 1 ao 5. Meditaremos o verso 2, mas vamos ler do verso 1 ao 5. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifícios pacíficos ao Senhor, oferecê-los-ei para que sejais aceitos. Eu quero pedir que o presbítero Ziegler faça uma oração para que Deus nos prepare para ouvirmos a sua palavra. Queridos, o texto que lemos, ele nos conduz a uma reflexão, para entendermos um pouco mais sobre ser santo. É interessante que nós estamos vivendo agora esses dias que vivemos, em que está acontecendo as Olimpíadas. E é interessante como as pessoas, os atletas, de alta performance, assim eles dizem, se preparam durante 4 anos. 4 anos treinando todos os dias, se submetendo cada vez mais a tempos melhores, a performances melhores, superando os seus limites, os limites daqueles que durante anos treinaram. Ou seja, nós estamos vendo aí pessoas hoje se apresentando nas Olimpíadas que durante uma vida, e especificamente os últimos 4 anos, se prepararam para se apresentarem. E se apresentarem diante de um júri que são especialistas naquilo que eles estão representando. E aqueles júris, aqueles juízes, eles então avaliam a apresentação daquela pessoa e eles dão as suas notas. E nessas notas é justamente o que eles entendem, é o juízo que eles têm sobre aquela pessoa, sobre aquela apresentação. Ontem o mundo parou para ver a Simone Biles, a americana, e a Rebeca do Brasil. E elas tiveram as suas notas, tiveram o seu julgamento e receberam medalhas de ouro e prata. Elas estavam preparadas para disputarem aquela prova e no final elas as duas esperavam receber uma medalha de ouro e apenas uma ganhou. A recompensa por um trabalho, por uma vida, por anos e anos de treinamento, de viver submetido a um regime, a uma regra, geralmente eles trazem algumas glórias, alguns prêmios, e é o que nós vemos hoje nas Olimpíadas. O texto que lemos é uma ordem para aqueles que estão alistados a uma carreira, a uma vida, submetidos a uma regra, a um projeto de vida que por fim tem uma coroa de glória e tem uma recompensa para aqueles que viverem, que se prepararem, mas não precisam disputar no final. Apenas precisam se apresentar ao seu júri, ou melhor, ao seu juiz, o justo juiz Jesus Cristo. Mas para isso existem os ensinos, o modo como nós devemos nos portar e nos preparar para esse momento de nos apresentarmos diante do grande juiz. Então Moisés, instruído por Deus, ele chama o povo e diz assim: olha, Deus tem uma ordenança aqui para vocês. Ele está falando para vocês serem santos, porque Ele é santo. Assim como aqueles juízes das Olimpíadas, eles são treinados, eles conhecem tudo sobre aquele determinado exercício, sobre aquela prova que está submetida a eles. Eles são conhecedores de tudo. Eles são pários para aqueles que estão se apresentando. Da mesma forma, aqui Moisés está falando: vocês precisam ser santos, porque quem vai julgar vocês é santo. E eu quero falar com vocês sobre ser santos, viver em santidade, viver o processo de santificação,
porque para chegarmos à santidade, para de fato termos um resultado de santidade em nossas vidas, para ser encontrada a santidade em nossas vidas, é necessário que nós vivamos uma vida em processo de santificação. No Antigo Testamento, as pessoas viviam em busca da santidade. Eles tinham como parâmetro a lei. O que conduzia eles a uma vida de santidade eram os sacrifícios. E o padrão era Deus, o próprio Deus, o Deus Santo. No Novo Testamento nós encontramos a busca pela santidade, o conceito de santidade, em primeiro receber o Espírito Santo, em primeiro ser encontrado por Cristo, ser resgatado por Cristo, ter-lhe imputado o Espírito Santo em sua vida, e então a graça manifesta em nossas vidas nos conduz a uma vida de santidade, e o intermédio, aquele que é o intermediador dessa vida é o Espírito Santo, e o padrão é Jesus Cristo. Então vamos um pouco falar aqui nesta manhã sobre o que é ser santo. A primeira coisa que nós aprendemos é que quando Deus diz, Moisés fala ao povo para que eles sereis santo. Deus não está, a questão aqui de ser santo não é permanecer ou estar, é ser. Ser quer dizer na integralidade, é todo o ser. Ser é uma condição, é o verbo mais complexo que tem de se pronunciar em várias línguas. Mas o que Deus está falando para Moisés é: o povo precisa ser santo na sua integralidade. E o que é ser santo? A primeira coisa que Deus fala aqui é obedecer pai e mãe. Ele está falando de mandamentos com promessas. Ser santo, a primeira coisa é submeter-se a obedecer. Mas obedecer o quê? A palavra do Senhor, os seus preceitos, os seus mandamentos e os seus juízos. Ah, mas não é só mandamento, não. Mandamentos, preceitos e juízos, ordenanças. Deus está falando, eles têm que ser santos, eles têm que obedecer a minha palavra, e eles têm que oferecer sacrifícios para que eles sejam aceitos diante de mim, porque eu sou o vosso Deus. E por 3 vezes nesse texto Deus diz: eu sou o vosso Deus. Então, se nós, irmãos, quisermos ter uma vida de relacionamento com Deus, precisamos viver em santidade. Precisamos viver uma vida em busca constante da santidade. E a primeira coisa que temos que fazer, que deve ser uma característica em nossas vidas, é a obediência à palavra de Deus. Adão recebeu essa ordem: não coma daquela fruta. Mas Adão trocou a comunhão, a obediência, a vida em santidade, pelos prazeres da vida, pelo desejo momentâneo de comer aquela fruta e de ser como Deus. Em uma vida de obediência, um passo para os prazeres carnais. Em uma vida de relacionamento para com Deus, não existe desejos e prazeres em satisfazer a concupiscência do corpo ou desejo carnal. Quando nós vivemos em uma vida de obediência a Deus, nós aprendemos que a sua palavra é a primazia em nossas vidas, que nós devemos viver por meio dela, que nós devemos viver conduzidos por ela. O povo no deserto, eles andavam guiados por uma coluna de fogo durante a noite e por uma nuvem que os guiava durante o dia. Eles eram conduzidos pela mão de Deus, pela vontade soberana de Deus. E Deus se revelava a cada dia, ia se revelando mais e mais àquele povo, mas Deus os conduzia. E eles estavam indo para uma terra que eles não sabiam onde estavam, mas eles tinham a certeza que chegariam lá, porque Deus era quem estava os guiando. Ou seja, eles estavam sendo conduzidos pela vontade do Senhor. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós vivemos pela palavra, quando nós a observamos e todos os nossos passos são guiados por ela, então nós estamos no caminho certo. Nós estamos verdadeiramente sendo conduzidos por Deus. É por isso que em tudo que temos que fazer, nós temos que colocar diante de nós a palavra de Deus, em todas as coisas, em todas as mínimas decisões, em todas as respostas que damos, em todas as ameaças que fazemos, em todos os medos que demonstramos, na bravura que nós às vezes demonstramos ser mais bravos, nós temos que ter cuidado, e em tudo isso a palavra de Deus tem que estar diante de nós. Tudo que fazemos, devemos colocar a palavra de Deus diante de nós,
diante das nossas decisões, em tudo. Viver em santidade é observar que a sua vida, ela está pautada pela palavra de Deus. E que tudo que nós fazemos, irmãos, tudo tem que estar em conveniência ou submetida ao crivo da verdade da palavra. Ah, pastor, mas é difícil? Não é difícil. É possível. Na fé não existe impossibilidades quando nós falamos em obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus não é difícil, porque o fim é a vida eterna. Porque se tivermos que morrer pela palavra, morreremos pela palavra. Bem-aventurados aqueles que perdem as suas vidas por amor de mim. Na realidade, vocês achá-la-ão e não perderão. O povo aqui, eles tinham uma dificuldade muito grande de obedecer a palavra de Deus. Se desviavam muito fácil. As tentações apareciam e eles cediam. Mas eles não tinham o Espírito Santo. E nós vamos encontrar agora no Novo Testamento, quando Jesus diz: vocês não devem estar tristes. Não fiquem tristes. Eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. E em meio a tantas promessas ele diz: e eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Espírito Santo, o Paráclito, o outro da mesma espécie que eu. E eles estarão com vocês, vocês o conhecerão, porque ele habitará em vós. Porque ele convencerá o mundo do juízo, da justiça e do pecado. Porque ele é o penhor da vossa salvação. Ele habitará em vós, ele estará convosco. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós temos ordenanças, mas nós não encontramos a atuação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Eles tinham regras a seguirem, mas eles tropeçavam porque eles não tinham o socorro, o auxílio do Espírito Santo. Eles tinham a lei, e a lei apontava para os seus pecados. A lei lhes obrigava a oferecer sacrifícios, mas a lei não os tornava homens e mulheres santos. Era necessário o Espírito Santo. E então Jesus diz: eu vou e eu rogarei ao Pai, e ele enviará o Espírito da verdade. Então, irmãos, se nós quisermos também vivermos uma vida em santidade, nós devemos viver uma vida plena em comunhão com o Espírito Santo. Nós devemos tê-lo evidenciado em nosso coração. Nós devemos viver uma vida que agrade ao Espírito, que o satisfaça. Uma vida que não procure atentar para os prazeres da carne, mas que atente para uma vida espiritual. Nós temos que buscar ao Senhor, irmãos, em oração, em jejum, em consagração, para que de fato nós tenhamos o fruto do Espírito, para que o Espírito superabunde em nós, ele esteja em nós, e que toda a nossa vida possa refletir atos espirituais. Então nós devemos viver uma vida espiritual. Ser santo é ser espiritual. Ser santo é viver o fruto do Espírito. Às vezes as pessoas se preocupam em buscar os dons do Espírito, cheio de poder, pregar, curar, realizar obras maravilhosas, mas nós temos algo tão importante como isso, que é o fruto do Espírito, que é dado para que a gente viva o dia a dia, 24 horas por dia. Então nós temos que nos debruçar a uma vida espiritual, nós temos que renunciar constantemente às obras da carne, o pecado. Precisamos aprender a falar não para o pecado, para que de fato o Espírito esteja em nós. Nós devemos viver como pessoas santas. E viver como pessoas santas é como Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, o verso 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O padrão é Cristo. E Paulo faz uma tabelinha, né? Diz: olha para mim e olha o que eu sou como Cristo. As coisas boas em mim, Paulo diz, aprendam, façam isso. Mas aqui ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós encontramos um homem que se entrega plenamente ao Senhor. Um homem que abre mão da sua vontade, vive uma vida de consagração, uma vida de dedicação, uma vida de sofrimento, mas uma vida de alegria. Posso todas as coisas em Cristo, Ele me fortalece. Eu sei passar necessidade, eu sei viver em abundância, porque é Cristo que me fortalece. Então Paulo diz: olhem para mim, veja como eu imito Cristo e vivam como eu vivo. É claro que a gente não pode fazer essas referências e falar assim: olha, assim como eu imito a Cristo, imite você também, viva como eu.
Mas em algumas áreas das nossas vidas nós temos que falar isso e devemos falar isso e temos que falar isso. Olha, eu imito Cristo, olha como eu vivo. Isso é uma característica de que você vive uma vida de santidade, porque Cristo amou, perdoou, salvou, libertou, curou, pregou, se dispôs, caminhou com o inimigo, amou aqueles que os perseguiam, se submeteu à vontade de Deus, morreu para salvar através da sua vida, entregou a sua alma para que resgatasse muitos para Deus. Foi manso, foi humilde. Nós devemos nos parecer com Cristo. Quer ter uma vida de santidade, quer aprender a ser santo, aprenda com Cristo. Se alguém bater na sua face, oferece ao outro lado. Se alguém te xingar, dá um sorriso. Se alguém mentir contra você, procure falar a verdade, fala, não é isso, olha, é isso assim, é diferente. Se alguém te pedir a mão, dá o braço, abraça, ajuda, empreste os seus ombros, empreste os seus olhos para chorar. Quando alguém blasfemar contra você, quando alguém caluniar, quando alguém perseguir, ame. Eu amo até a minha sogra, né, sogra? Brincadeiras à parte, mas devemos amar a todas as pessoas. Devemos aprender com Cristo, manso, amável. Ser santo, irmãos, não é somente falar assim, eu oro, eu sirvo a Deus, eu falo com Deus, porque se nós não tivermos comunhão com os nossos irmãos, como vamos ter comunhão com Deus que está no céu se não temos comunhão com quem está conosco? Então a vida em santidade é comunhão com Deus e comunhão com quem está do lado, é vertical e horizontal. Não dá para viver uma vida apenas em comunhão com Deus se eu estou rodeado de pessoas e não demonstro amor, se eu não demonstro gratidão, se eu não demonstro querer estar perto, parecer-se com Cristo, aprender com Cristo. Paulo ainda diz lá em Gálatas 2:20, como nós devemos viver. Qual deve ser a intenção do nosso coração? Qual deve ser a motivação da nossa vida? Paulo diz assim, eu não vivo mais eu. Eu não vivo mais a minha vontade. Eu não vivo mais para satisfazer os meus sonhos, os meus objetivos pessoais, mas Cristo vive em mim. E quando Paulo diz isso, ele está falando, a minha vida, ela pertence a Cristo. Uma vez eu vi uma ilustração desse texto, uma aplicação com um professor, e eu fiquei um pouco bravo quando ele falou aquilo. Mas ele dizia nesse texto o seguinte, às vezes nós olhamos para uma pessoa possessa, possuída, drogada, e ele diz, aquilo a gente fala que é o cavalo do cão, aquilo ali é uma montaria de Satanás. O que Paulo está falando nesse texto é, eu sou a montaria de Cristo, eu vivo para Ele, eu não tenho mais vontade própria, eu apenas quero satisfazer os desejos dele, a vontade dele. Eu apenas estou com o corpo aqui, a mente, mas a vontade é dele, e o controle da minha vida é dele. Paulo está falando, renunciei ao pecado, renunciei à minha vontade, renunciei aos meus desejos e vivo unicamente para satisfazer a vontade do Senhor. É Ele que vive em mim. Amados, alguém que é santo, vive para a glória de Deus. Vive para satisfazer os desígnios de Deus, o plano de Deus. Então nós abrimos mão da nossa vontade. Alguém pode falar assim, pastor, mas espera aí, e os meus sonhos, e os meus projetos? Sim, os nossos projetos nós continuamos com Ele, mas eles estão depositados em Deus. Os nossos projetos agora não são vontades nossas, mas são projetos que Deus tem colocado em nossos corações. Os nossos desejos já não são mais os nossos desejos, as nossas vontades anteriores, mas é a vontade que Deus revela ao nosso coração, e agora nós passamos a vivê-la, porque temos comunhão, vivemos para Ele, queremos andar com Ele. Então Ele revela a sua vontade para as nossas vidas. E às vezes a sua vontade é um pouco dolorida. Eu conversava agora de manhã com o irmão Paulo e ele falava assim, a irmã Berê era tão querida, era tão amável. E às vezes a gente não entende como aconteceu a passagem dessa para outra vida. Foi tão violenta, foi tão sofredora, foi tão brusca. Mas Deus sabe de todas as coisas. A gente não entende o plano, a vontade, a gente apenas aceita e vive feliz. Nós aprendemos a nos satisfazer na vontade de Deus.
Gosto de ouvir o pastor John Piper quando ele diz que nós não fomos chamados para viver um evangelho de poder, de glória, de riqueza. Não, mas fomos chamados para nos parecer com Cristo, e muitas vezes, e na maioria das vezes, nós vamos sofrer e padecer, e tudo isso por amor a Ele, porque estamos vivendo em santidade, porque temos um corpo carnal, e esse corpo ele deseja coisas, ele quer coisas, ele quer bens materiais, ele quer prazer, ele quer glória, e nós temos que lutar 24 horas contra este corpo carnal. É por isso que temos que olhar para o Senhor, temos que viver em santidade, nós temos que nos voltar para o Senhor, obedecer a sua palavra, nos submeter às suas regras, os seus estatutos. Nós temos que viver uma vida renunciando ao pecado para que o Espírito esteja em nós. Nós temos que viver nos parecendo com Cristo, nós temos que viver uma vida para Cristo, nós temos que viver uma vida de santidade. Logo mais a gente vai estar à mesa do Senhor, nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. E como participaremos do corpo e do sangue? Porque quando nós participamos do corpo e do sangue, se nós não estivermos em santidade, é como se nós estivéssemos comendo um corpo estranho. Mas temos que participar da ceia em santidade, porque ali, por mais que nós falamos, isso aqui não é transubstanciação, isso não é o corpo de Cristo, mas nós comemos como se fosse. É uma representação, é um símbolo. Como é que você está recebendo o corpo santo de Cristo? Como é que você está tomando o sangue santo de Cristo? Será que nós temos similaridades? Será que nós nos parecemos com Ele? Ou será que nós vivemos uma vida dissoluta em nossos prazeres? E às vezes quando viemos à igreja, eu sou crente aqui, eu vou viver uma vida de santidade. Passa-se, vai embora, acaba o domingo, vem a segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, a gente vive como nós queremos viver, nos prazeres da carne, nos problemas da vida, e aí, domingo vou para a igreja, sou crente, vou cantar, vou orar, vou ouvir a pregação, vou dar o dízimo, vou dar a oferta, e vou voltar para casa, vou almoçar, e aí a fé vai acabando. O jogo do Corinthians à tarde, Corinthians não, né? Jogo do Palmeiras ou do São Paulo, do Santos, né? Aí vem à tarde, vem à noite, segunda-feira, aí a gente dorme, segunda-feira é trabalho, né, Zigre? Aí a gente volta para o trabalho. Mas como nós, irmãos, temos vivido a nossa vida? Será que nós temos vivido uma vida verdadeiramente em santidade os 7 dias da semana? E será que quando nós chegamos aqui à ceia, nós apenas falamos: Senhor, obrigado por esse momento, porque eu posso me unir ao Senhor na ceia? Ou será que nós temos que pedir perdão pelos pecados, temos que nos confessar a ponto de falar assim: eu tomo ou não a ceia do Senhor, eu vou participar ou não do corpo e do sangue de Cristo? Nós devemos viver em santidade, porque Deus é santo. Lembra do começo da mensagem? Na Olimpíadas eles são julgados por experts no assunto. Nós nos apresentaremos ao Senhor, e Deus é santo, por isso que Ele diz: eu sou santo. Não é outra pessoa que vai julgar, não é um anjo, o arcanjo, o Miguel, o querubim, não, é o próprio Deus, o justo juiz. Ele nos julgará, e Ele é santo. Então ele olhará para si e fala assim: eu sou santo. Então quem é santo como eu, quem se assemelhou a mim, olha, quem viveu como o meu filho que eu enviei à terra, quem viveu padronizado com a minha palavra que eu revelei a eles, eles então serão santos, verdadeiramente então se parecem comigo. Venham ao reino que vos está preparados. Ser santo, o escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos seguir a paz e a santificação. Hebreus 12, 14. Seguir a paz e a santificação. Sem ela, ninguém verá a Deus. Então não adianta você viver uma vida aqui na igreja de 30 anos, 40, 50, 100 anos servindo a Deus. Como crente, cartãozinho, envelope do dízimo, a Bíblia embaixo do braço, canta, prega. Mas se você não viver uma vida em santificação, você não verá a Deus na sua glória, no céu. Você verá apenas o juízo da condenação sobre a sua vida. Então Deus diz: eu sou santo. Preste bem atenção, nós estamos vivendo dias de Olimpíadas. Foi muito próprio esses dias, né? Porque a gente pode fazer uma aplicação bem clara, bem transparente. Quem julga é quem conhece.
O padrão do juiz é o conhecimento, é a experiência. Então Deus nos julgará. E o padrão é Ele mesmo. Então não dá para a gente alterar resultado. Não dá para a gente achar que vai dar um jeitinho quando chegar no céu. Não adianta você achar que alguns favores a mais aí, a menos vai resolver, não. O que vai realmente resolver o seu problema é você se submeter à palavra de Deus e viver em santidade. E então você será apresentado a Ele. E Ele então verá em nós o padrão perfeito do seu Filho. Até que todos cheguemos à perfeição do varão de Cristo Jesus. Ser santo neste mundo não é fácil, mas é a nossa missão de vida. Ser santo nos define como cidadãos do céu, torna-nos semelhantes a Cristo neste mundo. Nós somos as cartas de Cristo, nós somos o perfume de Cristo, nós somos os cristãos, aqueles que descendem de Cristo. Nós somos condicionados a sermos os verdadeiros representantes e embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E só seremos verdadeiros embaixadores quando nós falamos a mesma língua dos céus. Nós só seremos embaixadores quando nós tivermos a natureza do céu. Nenhum país manda um embaixador para um outro país que não seja natural do seu país. Vocês nunca vão encontrar um embaixador brasileiro, mas que seja chinês, que seja paraguaio, que seja argentino. Tem que ser brasileiro. E ele tem que falar a nossa língua. Ele tem que ter a nossa natureza. Ele tem que ter o nosso interesse para ser embaixador do céu na terra. Nós temos que falar a língua do céu. Nós temos que viver com a natureza que nos assemelhe aos céus. Ser santo é viver em plena felicidade nesta vida e estar plenamente preparado para a vida eterna. E estar preparado para a vida eterna. Nós cantamos aqui o último hino, que nós, embora aqui está, Senhor, nós estamos preparados. Eu estou preparado para ouvir a tua voz. E às vezes a gente fala isso para ouvir a voz de Deus, falar assim, Senhor, né, quando Deus nos abençoa, quando Deus nos dá uma resposta. Mas e se hoje o Senhor falar assim, vem para cá, atravessa o rio e te apresenta a mim, quero te julgar. Como será? Estamos preparados para ouvir isso? Nós podemos falar assim, pastor, estou preparado. Se Deus falar assim, vinde, agora eu vou. E eu posso ouvir isso como um convite, não como uma condenação ou como uma mensagem de medo, uma mensagem de terror, de pavor. O santo está preparado para esse momento. O santo, ele está apenas esperando. O santo está preparado para estar lá. Porque o homem santo encontra-se nele uma coisa chamada santidade, que é o adjetivo de quem é santo, santidade. Então vamos participar da ceia. Pense um pouquinho, você estará tomando para si o corpo e o sangue de Cristo. Você deve se parecer com Ele, você deve ser como Ele. Você e eu, nós devemos viver para Ele. Nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos devem fazer coisas que glorifiquem o seu nome. E a sua palavra nos conduz nos conduz os passos a andarmos para fazermos a sua vontade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Devemos viver em santidade constante, porque logo abriremos os nossos olhos diante do justo juiz e ele nos julgará e o padrão é ele mesmo. Que Deus nos abençoe.